Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é segunda-feira e a gente tá aqui para meditar um pouquinho sobre o evangelho do dia. E hoje, o evangelho está em Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo do 13 ao 21, né? É uma passagem do evangelho aonde a gente vai ver a respeito de luto, né? É onde a palavra diz que Jesus perde o seu primo João Batista, né? Primo João Batista, aonde ele tinha uma estima muito grande. E eu fico imaginando como Jesus estava nesse momento, né? Da morte de João Batista. Mas a palavra diz que ele se retira. Ele vai num barco e ali ele se retira para um lugar deserto, não é? E mesmo depois de toda essa tribulação que Jesus está passando, de toda essa tristeza no coração, a palavra diz que ele fez a multiplicação dos pães. Por quê? Porque o povo não deixava ele em paz. Então, mesmo ele saindo do meio do povo, ele se retirando para um lugar mais deserto, mesmo assim as pessoas iam atrás. Mas ele não deixou, a gente pode observar que ele não deixou aquele povo na mão. Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes que tinham naquele lugar. Então a gente vai ver como a gente deve viver o nosso luto, né? Que é uma coisa que vai acontecer na nossa vida, já aconteceu na nossa família, ao nosso derredor, com amigos, né, com parentes. Então, hoje Jesus vem nos mostrar como a gente deve verdadeiramente viver o nosso luto. Então, meninas, vejam só. Nós, quando perdemos alguém, eu acho que é um dos momentos mais difíceis da nossa vida. O ser humano ele passa por vários momentos difíceis na vida, mas o momento do luto, né? Quando você perde um ente querido, quando você perde um amigo, quando você perde uma pessoa conhecida, assim, é muito doído, é uma coisa muito dolorida. E a palavra diz que Jesus pega o barco, sabe da morte de João Batista, e ali Jesus está dilacerado, né? Está com o coração doído. Por quê? Porque João Batista era seu primo. Além de primo, era amigo, era discípulo, né? É aquele que era íntimo dele. Íntimo, porque foi João Batista que anunciou a chegada dele, né? João Batista era aquela pessoa que não tomou o lugar dele, que não quis, que não tinha inveja dele para tomar o lugar dele. Muito pelo contrário, veio para anunciar a chegada dele. E a palavra diz que ele pegou o barco e foi para um lugar deserto. Nós podemos tirar para a nossa vida isso aqui. Quando acontece da gente perder alguém que a gente ama, o que é que a gente quer? Se isolar, não é assim? No primeiro momento a gente quer ficar sozinho, a gente quer processar tudo aquilo que está acontecendo, porque você tem a pessoa física ali do teu lado a vida inteira e de repente aquela pessoa se vai, né? Muitas vezes de uma forma trágica, muitas vezes como a de João Batista. Sabemos muito bem como foi a morte de João Batista, né? Ele foi decapado, né? A cabeça foi decapada por Herodes. Então, foi uma morte violenta. Conosco acontece da gente perder um ente querido, da gente perder um amigo, né? E de repente, quando a gente sabe daquela notícia, a gente, no primeiro momento, a gente quer se isolar, a gente quer processar dentro da cabeça, a gente quer entender, a gente quer aceitar, né? E com Jesus não foi diferente. Com Jesus foi do mesmo jeito. Só que Jesus, sendo uma pessoa pública, as pessoas não deixavam ele em paz. Então as pessoas foram, ele foi de barco, mas as pessoas foram a pé. E a palavra diz que quando chegaram lá, essas pessoas ficaram com ele, né? E ao entardecer,
né? Ele teve misericórdia daquele povo. Por quê? Ele teve misericórdia daquele povo, mesmo sentindo dor, mesmo com a dor no coração dilacerado. A palavra diz que ele curou pessoas que foram ali. Ou seja, a vida continuou, né? Naquele momento de dor, a vida continuou. Então, a palavra diz que ele multiplicou, ele teve misericórdia da fome daquele povo, porque já era ao entardecer, já estava escurecendo e as pessoas não tinham como ir, né? E ele pede, né, aos discípulos que tragam o que tem ali, que são os peixes, os pães que tinha para ele multiplicar. E ali ele multiplica, ele faz a multiplicação dos pães, né? E mata a fome daquele povo. O que podemos trazer para a nossa vida com esse evangelho de hoje, né? O que Jesus quer nos mostrar com essa atitude? O que Jesus quer nos mostrar, não é? Com esse evangelho de hoje? Que nós temos todo o direito de viver o nosso luto em paz. Precisamos viver o nosso luto, a gente precisa ter o momento do choro, do desespero, né? Por mais que cheguem pessoas naquele momento, que é um momento que não se tem palavras, né? Mas sempre chega pessoas ali querendo consolar. Não existe consolo também. É um momento que não existe consolo. Você não pode exigir de uma pessoa que perdeu alguém que ela se console. Você não pode, você não tem nem palavras para dizer àquela pessoa naquele momento como ela deve agir, como ela, tenha fé em Deus porque é assim, chegou a hora tal. Não importa. Naquele momento você quer entender por que acontece isso. Né? Você não quer perder aquela pessoa, principalmente quando é uma pessoa muito íntima, né? É uma mãe, é um pai, é um esposo, é a esposa, é um filho, né? Então você fica, você não consegue processar aquilo, né? Mas Jesus teve o luto dele. Ele foi, pegou a barca dele e foi para um lugar deserto. A palavra diz que ele foi para um lugar deserto. Nós também, né? Nós também, quando a gente está assim triste, a gente quer um lugar sozinho. A gente quer o silêncio. A gente quer um lugar, um escuro. A gente quer um lugar que a gente possa ficar ali, né? Para entender. Com Jesus não foi diferente, porque Jesus, ele estava no humano. Ele estava vivendo o humano que somos nós. Então ele sentiu tudo, né? Jesus chorou. Jesus sentiu a dor de perder alguém. Então é um momento que a gente vê que ele está conosco. Por quê? Porque ele sentiu a dor de perder João. Ele chorou quando ele perdeu Lázaro, que era seu amigo. Então, assim, tudo que a gente sente aqui na terra, Jesus também sentiu. Então, ele entende. E a gente tem que viver o luto. Você não pode chegar numa pessoa e dizer não chore mais, deixe de chorar. Não pode. Você tem 7 dias para que você viva o seu luto completamente, para que depois você possa entregar a Jesus a alma daquela pessoa para que siga em paz, para que aquela alma ela vá em paz, porque chegou o momento dela. É obrigação, é nossa obrigação deixar ir. Muitas pessoas não deixam ir, se apega àquilo ali e fica lamentando. Muita gente fica com raiva de Deus, porque Deus levou, porque comigo, né? Porque aconteceu comigo. Gente, a morte é uma coisa certa. Vai acontecer nas nossas famílias. Nós iremos embora um dia. Nós iremos um dia embora. E quando Jesus ele vai para esse lugar deserto e que as pessoas chegam atrás dele, ele mostra, ele deixa um exemplo para aqueles discípulos e deixa para nós também. Que a vida ela tem que continuar. Mesmo você dilacerado de dor, a vida tem que continuar. Você não pode parar
numa depressão porque você perdeu sua mãe. Você não pode parar numa depressão porque você perdeu seu pai. Você não pode deixar de olhar para quem fica, porque as pessoas da tua casa que fica precisam de você, principalmente filhos. E muitas vezes as pessoas elas se agarram com aquela dor e ela não quer saber das pessoas que ficaram, das pessoas que dependem dela. E ali cria-se uma depressão, cria-se uma ansiedade, né? Que é a doença do século. E ali você não quer saber. E Jesus vem nos mostrar que as pessoas elas foram. Era um momento de Jesus dizer, me deixem em paz. Era um momento de Jesus dizer, me deixem em paz, eu quero viver o meu luto. Eu quero viver o luto porque eu perdi uma pessoa que eu amo. E eu quero ficar aqui quieto, eu quero ficar aqui sozinho. Mas não. A palavra diz que Jesus, além de alimentar aquele povo, ele fez cura, ele curou as pessoas que foram lá enfermas pedir o socorro dele. Então ele nos mostra com essa atitude que nós também devemos viver o nosso luto por um determinado tempo. A gente ir para o nosso deserto, a gente ir para o nosso quarto, a gente chorar, a gente ficar sozinho, a gente não querer ver ninguém, é um direito nosso. Mas a gente não pode esquecer das pessoas que estão do nosso lado. A gente não pode esquecer que a vida continua, não é? A gente não pode esquecer que a vida continua. A gente tem que dar continuidade à nossa vida, porque o círculo da vida é esse. É você nascer, crescer, multiplicar e morrer, não é? Não é fácil, mas Jesus vem nos mostrar que a gente pode continuar a viver, né? A gente pode continuar. Então, a palavra diz que João Batista nem descansou, nem esfriou o corpo de João Batista. Jesus já estava lá curando o povo, Jesus já estava lá multiplicando os pães, ou seja, ajudando aquelas pessoas, não é? Então, assim, o luto, você tem que vivê-lo. Eu costumo dizer assim que a gente tem que viver, a gente tem 7 dias para viver o nosso luto, para a gente chorar, para a gente se lamentar, para a gente fazer perguntas, né? Mas, se você quer as respostas, você comece a orar a Deus. Reze a Deus, diga, Senhor, tende misericórdia de mim. Me faz entregar para ti. Me desapega disso que aconteceu. Eu preciso entregar a minha mãe. Eu preciso entregar o meu pai. Eu preciso entregar meu filho para ti. Não é? Como é que se diz? Às vezes nós somos egoístas demais. Às vezes a gente tem uma pessoa acamada há tantos anos na nossa vida, na nossa casa. Mas a gente não quer que aquela pessoa se vá, né? A gente não quer. A gente não pensa na situação daquela pessoa. A gente não tem coragem, muitas vezes, de orar a Deus e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não queria que fulano fosse, mas se for para o alívio da dor dela, leva ele. Eu creio que em tuas mãos vai estar melhor do que aqui. A gente não tem essa coragem de entregar, né? A gente não tem, mas a gente precisa ter essa coragem. Através desse evangelho a gente tem que ver que a gente precisa aceitar a morte. A gente precisa aceitar a morte, né? A gente tem que entender que a pessoa que está ali, ela está sofrendo, né? Ela está sofrendo na carne, ela está sofrendo na dor. Quando ela fizer a passagem dela, ela não vai sentir mais a carne, ela pode sentir na alma. A alma dela pode ir da forma que, mas o tempo que aquela pessoa esteve de cama é um tempo que a pessoa pode estar curando a alma dela. A tua oração pode estar curando a alma dela também, né? Então, assim, o tempo que a pessoa tem ali é um tempo que a pessoa tem para cuidar da sua alma, para quando houver a passagem, você chegar lá com a alma mais em paz, você tirar tudo de dentro do seu coração ali. É por isso que eu acredito que exista um tempo de leito,
Muita gente pena bastante em cima de um leito. E às vezes a gente fica com pena, né? A gente, meu Deus, porque o Senhor não leva? Tem famílias que até manda desligar os aparelhos achando que não está matando a pessoa, né? Não, vamos desligar porque a gente vai aliviar a dor. A gente não tem esse direito de desligar o aparelho, mandar desligar o aparelho de um hospital com uma pessoa querida da gente. O último suspiro é o de Deus. Só Ele dá, só Ele tira. Né? Isso é um pecado da morte. É como se você chegasse e você tivesse matado uma pessoa. Ah, mas eu fiz isso numa boa intenção. Não existe boa intenção para isso. Existe a vontade de Deus é que tem que acontecer. Não é? Se a pessoa está passando por aquele processo, por quê? Cada um tem a sua salvação individual. Cada um sofre de uma forma diferente. Cada um vai sofrer no final da vida conforme viveu no começo da vida. Não é? Se eu fui uma pessoa boa, eu vou colher bons frutos. Ah, não vai morrer, não. Vai morrer. Mas o que tu vai ser aliviada de dores, de doenças ruins, não tá no gibi, meu amigo. Não tá no gibi, porque quanto mais tu vive bem, mais tu vai morrer bem, né? Tu vai ter anos de vida, tu vai ser uma pessoa idosa, mas tu não vai sofrer tanto. Tu vai desfrutar da tua família, uma determinada idade, 80, 90, 100 anos. Minha mãe de criação, ela morreu com 102 anos. Ela era consciente. Ela era consciente somente o estado dela físico pela velhice que impedia dela ter uma vida normal. Mas ela morreu consciente. Ela conhecia todo mundo, ela conversava normalmente, né? Mas chegou o momento dela, né? Então a gente vê quando a pessoa tem uma vida muito bem vivida durante esse tempo, pela graça que Jesus dá. Pela graça que Jesus dá de viver ali, na família, né? A família desfrutando da presença daquela pessoa. Então hoje o Evangelho, ele vem nos mostrar isso, que a gente vai passar pelo luto. Não adianta correr. A gente vê acontecer com o vizinho, acontecer aqui, acontecer acolá, mas vai acontecer na nossa vida, vai acontecer na nossa família, vai acontecer conosco também, né? Então Jesus, quando ele vai para o deserto, ele mostra que ele estava dolorido, que ele estava ali com o coração doído e ele foi se refugiar, né? Ele foi se refugiar, então ele ia para ali ele entrava em oração com o Pai e tudo se acalmava dentro dele. Então ele deixou esse ensinamento, que até ele, como o Todo-Poderoso, não era para ele sentir a dor, mas ele sentiu a dor na carne. De ter perdido aquele amigo, aquele primo, um discípulo dele. Né? Então, a gente tem que levar isso para a vida da gente. Né? A gente tem que enterrar, chorar o que tiver que chorar, mas a gente tem a obrigação de se conformar também. A gente não pode levar para a vida da gente esse sofrimento, essa dor. Por quê? Porque é um círculo, é uma coisa que vai se abrir, mas também vai se fechar um dia. Né? Vai se fechar. Então a palavra diz o quê? Que Jesus, ele olhou para quem ficou. Ele poderia dizer, repito eu aqui, não vou curar ninguém hoje. Estou aqui, perdi um amigo, perdi meu primo, perdi meu amigo, não é? Eu não quero curar ninguém, eu não quero fazer milagre para ninguém hoje, me respeitem que eu não quero. Não. Ele olhou para o irmão, ele viu que o irmão precisava da cura, ele curou. Ele olhou para aquela multidão que estava ali seguindo ele, que precisava comer. Então ele fez o milagre dos pães, dos peixes, ele multiplicou ali e deu para aquele povo. Né? Então, assim, naquele momento de dor, ele continuou vivendo. E a palavra vem nos dizer hoje que
nós também precisamos continuar. Não se deixe abater, não deixe que a depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade tome conta da sua vida porque você perdeu alguém, porque você perdeu um ente querido, porque você perdeu um amigo, porque você perdeu alguém. Não deixe que isso aconteça. Tenha o seu luto, tenha o seu choro, se recue, vá para um deserto, vá para o seu quarto, não queira ver ninguém, entendeu? Não queira ver ninguém. Viva o seu luto o tempo necessário que é para viver, mas depois entregue, Senhor, tá aqui. Tá doendo, mas eu sei que tá guardada. Eu sei que tá guardado contigo. O Evangelho hoje vem falar sobre isso. Um bom dia para vocês, uma boa semana para vocês e um cheiro no coração de todo mundo. Tchau.